Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at cologuard.com/screen. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de francês desse podcast. E hoje a gente vai aprender um discurso indireto. Então, não sei se vocês perceberam, estou querendo trazer algumas aulas diferentes, principalmente para quem já passou um pouquinho ali do francês básico, né? E quer ter um pouquinho mais de vocabulário, ter mais maneiras de conseguir se expressar em francês. Então, o discurso indireto é basicamente quando você quer contar uma história, uma narrativa, alguma coisa que te aconteceu, uma experiência, sem repetir exatamente as palavras da pessoa. Você pode falar, ele disse, estou cansado. Ou você pode dizer, ele disse que estava cansado. Então, basicamente, um discurso direto versus um discurso indireto. Então, a gente vai ver algumas coisas assim. Então, por exemplo, começando com essa parte do cansado, né? Se eu fizer um discurso direto, il a dit, je suis fatigué. Ele disse, estou cansado. Il a dit, je suis fatigué. Se eu fizer um discurso indireto, il a dit qu'il était fatigué. Então, ele disse que ele estava cansado. Il a dit qu'il était fatigué. Para isso, é importante você entender as conjugações certas. O je suis sou eu. Il a dit qu'il était prêt. Ele disse que ele estava pronto. Mas eu posso contar uma história dizendo que eu vou repetir aquilo que ele disse. Então, é bem importante entender as nuances. Ele disse, estou cansado. Ou ele disse que estava cansado. Então, se a gente mudar um pouquinho e avançar, né, um pouquinho nesse discurso, a gente pode ter umas mudanças nos tempos verbais. Por exemplo, no presente, je suis prêt, eu estou pronto, je suis prêt. Ou, il a dit qu'il était prêt. Então, ele disse que estava pronto. Então, a gente tem essa pequena mudança no verbo, né, no tempo verbal. A diferença é se eu repito o je suis prêt, é que eu tenho que botar o verbo no passado. Il était prêt. No futuro, a mesma coisa. Je viendrai. Il a dit qu'il viendrait. Nesse caso, a pronúncia é parecida, mas não se escreve igual. Então, vocês podem encontrar o texto escrito aqui na descrição do episódio. Então, je viendrai é eu virei. E ele disse que virá. Tá? Então, em francês também é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Je viendrai. Il a dit qu'il viendrait. Il a dit qu'il viendrait. E a gente tem o passé composé, plus que parfait. Então, eu terminei, j'ai terminé, eu terminei. Elle a dit qu'elle avait terminé. Então, se eu terminei, ela terminou. Ela disse que tinha terminado, né? Seria nesse caso. Elle a dit qu'elle avait terminé. Ela disse que tinha terminado. Então, é o passé composé. Então, 3 perguntas aqui pro discurso indireto. Tu viens? Tu viens é você vem? Digamos que a pessoa perguntou, você vem? E você pode falar, il m'a demandé si je venais. Então, o tu viens, que é você vem, vira, ele me perguntou se eu viria. Tu viens, você vem. Il m'a demandé si je venais. Il m'a demandé si je venais. Então, ele me perguntou se eu viria.
Ou, segunda frase, pourquoi tu pars? Por que você está indo embora, né? Por que você está partindo? Pourquoi tu pars? E aí, no discurso indireto, elle m'a demandé pourquoi je partais. Elle m'a demandé pourquoi je partais. Então, às vezes, a gente evita isso quando a gente fala ainda num francês básico, porque é mais fácil dizer elle m'a dit pourquoi tu pars. Elle m'a dit pourquoi tu pars. Ou seja, ela me disse por que você está indo embora. Então, eu repito a frase que ela disse, só colocando na frente, ela me disse isso. Elle m'a dit pourquoi tu pars. Mas se eu quiser desenvolver um pouquinho mais, eu tenho que explicar o que ela disse, colocando no tempo verbal certo. Então, ao invés de dizer ela me disse por que você está indo embora, eu digo ela me perguntou por que eu estava indo embora. Porque eu estava indo embora. Então, nesse caso, pourquoi tu pars vira elle m'a demandé pourquoi je partais. Je partais. Ou seja, eu estava indo embora. Je partais, eu estava indo embora. E aí, para outra coisa, a gente tem, por exemplo, para ordens, né, ou pedidos. Eu posso dizer ferme la porte, fecha a porta, ferme la porte. Ou il m'a dit de fermer la porte. Il m'a dit de fermer la porte. Então, muda um pouco, né, o verbo. Então, ferme la porte, fecha a porta. Ele me disse de fechar a porta. Il m'a dit de fermer la porte. Então, muda, né? E, em seguida, a gente tem o ne fais pas ça. Não faça isso. Não faça isso. E a gente pode falar ela me disse de não fazer isso. Ela me pediu para não fazer isso. Então, o não faça isso vira ela me pediu para não fazer isso. Ne fais pas ça. Elle m'a demandé de ne pas faire ça. Elle m'a demandé de ne pas faire ça. Então, em outros exemplos, né, a gente tem, por exemplo, ela disse, eu estou trabalhando muito. Je travaille beaucoup. Elle a dit, je travaille beaucoup. Se eu quiser contar isso de uma maneira indireta, elle a dit qu'elle travaillait beaucoup. Ou seja, o verbo trabalhar mudou. Eu trabalho muito, ela me disse que trabalhava muito. Então, de novo, direto, elle dit, je travaille beaucoup. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Indireto. Elle a dit qu'elle travaillait beaucoup. Ela disse que trabalhava muito. Outro exemplo. Frase direta. Elle dit, je finirai ce projet. Ela disse, eu vou terminar esse projeto. No indireto, elle a dit qu'elle finirait ce projet. Ela disse que ela terminaria esse projeto. Então, je finirai virou elle finirait ce projet. Mais uma vez, em francês, na pronúncia não muda, né? Mas na escrita, sim. Num outro exemplo, ela disse que perdeu as chaves. Ou ele disse que perdeu as chaves. Il a dit, j'ai perdu mes clés. Il a dit, j'ai perdu mes clés. Ele disse, eu perdi as minhas chaves. E no indireto, ele disse que tinha perdido suas chaves. Il a dit qu'il avait perdu ses clés. Il avait perdu ses clés. Então é isso, acho que nessa parte de o verbo muda quando eu estou contando ou, né, quando eu estou só repetindo o que a pessoa disse.
E a gente tem ainda mais um outro pulo do gato, que é quando eu estou contando, né, a história sem repetir o que a pessoa disse, algumas palavrinhas vão mudar. Então, por exemplo, se ela me disse, hoje eu vou sair, ela disse que ela vai sair hoje, por exemplo. Ela dit, je sors ce soir. Ou seja, ela disse, hoje eu vou sair. Se eu for contar essa história, eu não posso dizer, né, se eu for contar de maneira indireta, eu tenho que dizer, ela disse que sairia nesse dia. Né? Eu não posso repetir a palavra hoje, porque não faz mais sentido. Ela disse que sairia hoje. Não, ela disse que sairia naquele dia, que ela estava me contando a história. Então, nesse caso, por exemplo, elle a dit, je sors ce soir, je sors aujourd'hui. Je sors aujourd'hui. Vai virar, elle m'a dit qu'elle sortait ce jour-là. Ou seja, ela me disse que sairia naquele dia. Elle m'a dit qu'elle sortait ce soir-là. Ce jour-là. Né? Em seguida, igual para a palavra amanhã. Então, se alguém falar, amanhã eu vou trabalhar. Então, demain je vais travailler. Se eu quiser evitar de simplesmente repetir, ele me disse amanhã eu vou trabalhar. Il m'a dit demain je vais travailler. Não, eu quero contar a história sem repetir as palavras. E eu vou dizer, eu não posso dizer, ele me disse que ele trabalharia amanhã. Principalmente se eu estiver contando uma coisa que já passou há alguns dias. Então, eu vou ter que falar, ele me disse que trabalharia no dia seguinte. Então, o demain vira le lendemain, que é o dia seguinte. Le lendemain. Donc, il m'a dit qu'il travaillerait le lendemain. Il m'a dit qu'il travaillerait le lendemain. E é igual para a palavrinha hier. Hier é ontem. Se a pessoa estiver me contando, porque ontem eu saí, enfim, ontem eu saí, e eu for contar isso sem repetir a história, eu vou ter que falar, ela me disse que ela saiu de casa um dia antes. Não sei se a gente tem em português uma palavra para um dia antes, mas em francês sim. Como a gente tem o lendemain, que é o dia seguinte, no dia anterior a gente também tem uma palavra que é la veille. La veille, que é o dia anterior. La veille. Então, eu posso dizer, elle m'a dit qu'elle avait sorti la veille. Ou seja, ela me disse que ela tinha saído no dia anterior. Então, percebe como a frase já ficou um pouco mais complexa? Ao invés de simplesmente repetir, elle m'a dit, hier je suis sortie. Ela me disse, ontem eu saí. E isso virou, ela me disse que no dia anterior ela tinha saído. Elle m'a dit que elle avait sorti la veille. La veille, que é na véspera, né? Na verdade, essa é a palavra em português que eu estava buscando, na véspera, que é la veille. E uma última palavrinha que muda é a palavra agora, maintenant. Então, essa palavrinha vai virar, né, se eu estiver contando uma história, ao invés de dizer, agora, não, ela disse que faria naquele momento. Então, seria, em francês, à ce moment-là. À ce moment-là. Então, é precisamente para dizer naquele momento. À ce moment-là. À ce moment-là. É isso, espero que vocês tenham entendido aí o discurso indireto. Todas as frases estão escritas aqui na descrição. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!